Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Procure estar em um ambiente tranquilo e harmonizado e tenha por perto um recipiente com água para ser fluidificado ao final da preleção de hoje. Começaremos em instantes. Mantenha um pensamento no Mestre Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda, mais uma vez ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados aqui na Rua Jorge Moreira, número 115, bairro do Ipiranga, em São Paulo, bem próximo ao Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência. Confira aqui na descrição desse vídeo todos os horários, datas e detalhes dos trabalhos que realizamos de forma presencial. Antes de refletir sobre o tema de hoje, vamos juntos nos preparar? Deixar já ao nosso lado aquele recipiente com água para ser fluidificada posteriormente? Convido a todos a fecharmos os olhos, onde a partir deste momento vamos praticar uma respiração mais profunda, mais tranquila, para que possamos acalmar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Assim, vamos sentindo que ao nosso redor o ambiente também se harmoniza e sentimos a presença do nosso querido anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que sempre esteve conosco contribuindo para que aqui estivéssemos bem. Este companheiro, agradecemos e nos ligamos através dele com todos os demais benfeitores espirituais que também nos auxiliam, também nos ajudam, nos instruem, cuidam da gente. É com essa grande rede, com essa grande família espiritual que vamos juntos, em um só pensamento, nos elevando espiritualmente. A partir da nossa casa, do nosso ambiente, nós vamos subindo em pensamento na direção da esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Com Maria, nos sentimos abraçados, envolvidos com o seu véu azul, com a sua mão delicada toca o nosso coração, nos acalmando por completo. E é contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, o nosso grande amigo, o nosso grande mestre. Contigo, Jesus, nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades que nos proporciona para que possamos crescer, evoluir e que, de acordo com a nossa vontade e perseverança, possamos trabalhar para que sejamos cada vez melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Falamos aqui recorrentemente para você que acompanha o canal, que acompanha a doutrina espírita, sobre a lei de reencarnação. É uma lei que se configura onde cada um de nós é um espírito em evolução. Um espírito este que não possui matéria, mas sim está incorporado de forma temporária em um corpo. Aqui o que você está vendo, a minha imagem, é a imagem do meu corpo, não do meu espírito. Assim,
Nós, espíritos, usufruímos num corpo físico para que possamos desempenhar o papel nas ferramentas que o mundo material nos oferece, para que possamos trabalhar e evoluir. À medida em que o corpo perece e falece, o espírito segue o seu rumo para uma posterior reencarnação, ou seja, reincorporação em outro corpo no futuro. E assim como vale para o futuro, também vale para o passado especialmente. Dizemos especialmente porque tudo aquilo que nós somos hoje é fruto da construção que fizemos no passado. É muito comum nós nos preocuparmos, voltarmos os nossos pensamentos para o futuro, para onde vamos. Mas muito do nosso entendimento necessário para que possamos compreender o que ocorre conosco hoje é fruto do que nos aconteceu, do que fizemos, mais especificadamente falando, no passado. Uma das principais vertentes da reencarnação é a família. Não haveria de ser diferente. Afinal de contas, além de servir do berço, do início de cada reencarnação, de cada geração do corpo físico, a família é aquela que irá nos acompanhar até o fim daquela reencarnação. É aquele núcleo de bênçãos, amor, mas também de conflitos, de dificuldades que nós teremos em todas as nossas vidas terrenas e materiais. Mas de onde vem a família? Nós sabemos que a família é aquele grupo que, para o materialista, para aquele que tem um pensamento focado e, por que não, limitado na vida atual, é uma família que vem a esmo, que vem ao acaso. Quem de nós não ouviu, não é mesmo? Eu não pedi para nascer aqui. Eu não queria você como irmão, pai, muitas vezes mãe. Em um momento de desespero, ignorância, conflito, depressão, nós ouvimos essas frases. Até estamos sujeitos a pronunciá-las em um determinado momento. Mas a doutrina espírita vem elucidar esses caminhos, dar continuidade ao que diversos missionários, principalmente Jesus, já havia nos explicado, de que nada, absolutamente nada, é por acaso, bem como a nossa família. A nossa família é fruto justamente dessa caminhada de milhares, milhares e milhares de anos, de diversos acontecimentos que ocorreram no passado, diversas atitudes que tomamos de acordo com o nosso discernimento, com o nosso adiantamento moral. Muitas vezes cometemos atitudes louváveis que nos levam a um determinado caminho, que irão desencadear no reencarne com alguns integrantes que serão a nossa família. De outras vezes, nós cometemos erros, falhas, tidos como fracassos, que também irão desencadear no futuro o reencarne com outras pessoas, como sendo a nossa família. O que temos de ter sempre em mente é que nada realmente é por acaso na natureza, não há ponto sem nó. A nossa família de hoje tem uma lógica. É muito comum, principalmente no núcleo familiar, o vitimismo. Nós costumamos nos vitimizar, nos ver como sendo frutos de uma injustiça, sofrendo dia após dia com o que o mundo ao nosso redor faz contra nós. Muitas vezes pronunciamos de que o mundo está perdido. Ouvimos dizer de que o mundo não tem mais jeito, de que essa geração de pessoas não vai dar conserto, não vai dar cabo. O que será de nossos filhos no futuro? Quanta ignorância espiritual, existencial. A natureza caminha sempre para o seu plano evolutivo, por mais que a nossa curta visão material aponte o contrário. A natureza cresce, evolui, todos os seus seres envolvidos com vida, criados por Deus, também hão de evoluir. Por mais que o mundo, por mais que as famílias, os lares pareçam desequilibrados, sem qualquer remédio hoje, tudo continua seguindo
de acordo com o plano de Deus. Tudo segue conforme Ele ordena. E assim como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus continua sendo a inteligência suprema. Inteligência esta que foge da nossa curta intelectualidade. Suprema porque está acima de nós, está com um conhecimento que muitas vezes nós ainda não possuímos e vamos demorar ainda bons anos para conhecer. É o que diz o Pai Nosso. Seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade daquele que conhece, que gera toda a vida, e não a nossa curta vontade, muitas vezes baseada no nosso egoísmo, na nossa curta visão. Então, realmente não existe esse papo de que não pedimos para nascer naquela determinada família, de que nós não pedimos para vir junto com aqueles irmãos, com aquele primo, com aquele tio. Não. O que existe no núcleo familiar é a simpatia espiritual. E simpatia espiritual se relaciona com a irmandade, a família espiritual, não necessariamente pelos laços de sangue. Temos em nosso núcleo familiar, se formos observar, uma simpatia, uma aproximação maior com certos integrantes, enquanto com outros nós não temos assim uma intimidade muito grande. Temos até o prazer de estar com diversos amigos, com pessoas fora da nossa casa, do nosso lar, muitas vezes em detrimento de estarmos com alguns determinados familiares. Isso é muito comum, ocorre de irmão para irmão, primo para primo, sobrinho para tio, até com filhos para com seus pais, e também vice-versa. A depressão pós-parto, por exemplo, está aí para provar essa tese. Mas por que será que isso acontece? Porque nessa caminhada evolutiva, nessas diversas vidas e famílias que tivemos na vida de espírito, nós desenvolvemos, por apreços parecidos, por gostos ou até por uma situação traumática, algo que foi ali plantado e que se provou, acima de tudo, uma amizade, um relacionamento forte entre nós com outros espíritos, se estabeleceu ali, amadureceu uma simpatia. E simpatia nada mais é do que justamente a comunhão de espíritos que se gostam. Muitas vezes, então, nos laços terrenos, a família da Terra se forma tendo alguns ou um integrante na qual nós temos uma simpatia maior perante a todos os demais. É por isso que Jesus já dizia: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque a família carnal, ela é uma família, um aglomerado de pessoas que ali tem sim expiações, ou seja, deveres de vidas anteriores a sanar, mas não necessariamente é constituída daqueles espíritos que são mais simpatizantes uns com os outros. E isso é muito natural. Ah, mas o que devemos fazer então se eu não gosto, por exemplo, do meu pai, eu não gosto do meu irmão, tenho aversão até à minha mãe? Primeiro, encarar que o problema não está na pessoa, e sim em nós mesmos. O Espiritismo tem por cerne, por coluna vertebral, justamente esse estudo introspectivo, a reforma interior. Então, antes de observar o mundo, as pessoas fora da nossa visão, vem o pensamento, vem a análise, o estudo acerca da nossa consciência. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos já dizia: aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, dentro de nós. Tudo aquilo que o Criador cria, assim como o artista cria sua pintura, ele deixa uma impressão, uma marca pessoal. E assim Deus faz para conosco. Deixa em nós ali inato as suas leis, que nós vamos aflorando, nós vamos levantando esses véus pouco a pouco. Dito isso, se temos realmente uma pessoa na qual nós não nos damos bem em família, muito provavelmente é com aquela pessoa que nós temos a principal ou uma das principais missões, expiações, provas, como queiram, daquela encarnação.
Por que haveria de ser diferente, já que nós nascemos no mesmo lar, no mesmo grupo? É ali que se constitui a tarefa. Assim como, por exemplo, os bombeiros atuam aonde há fogo, os anjos celestiais, os espíritos de maior evolução, atuam onde há mais conflito. Ou seja, é no conflito, é na discórdia, é na aparente desespero, sofrimento que está a maior tarefa. Não é junto daqueles na qual nós nos damos bem. Não é junto daqueles na qual nós nos simpatizamos que está as nossas expiações. O principal degrau evolutivo daquela vida, mas sim com aqueles na qual nós não nos damos bem. É claro que aqui não teremos a ousadia de dizer que em uma só encarnação nós iremos solucionar aquele problema, nós desataremos completamente aquele laço. Não, seria muita ousadia. Afinal de contas, uma encarnação dura apenas cerca de 60, 70, 80 anos. E acreditem, é muito pouco tempo para sanar uma expiação. Mas o primeiro passo pode ser dado. A primeira compreensão, a primeira baixa de guarda, a primeira demonstração de humildade, de desculpa, arrependimento, pode ser dado nesta vida. Também não estamos dizendo que simplesmente nós temos que assumir, eu brigo muito, por exemplo, com a minha esposa, o meu marido, meu filho, irmão, etc. Então é ele. Então vou lá correr e pedir desculpa. Não. Como dissemos, primeiro é feita análise para conosco. Por que nos sentimos assim? Por que dizemos coisas muitas vezes sem pensar? Por que uma atitude do outro pode nos aborrecer tanto, pode nos transformar, pode aflorar em nós ainda os nossos mais primitivos instintos? O problema continua sendo conosco. À medida em que vamos fazendo essa análise, vamos abrindo os nossos olhos e o nosso coração para que possamos conviver com os nossos familiares de uma maneira muito mais fraterna, aceitando, nos dedicando, sabendo da nossa responsabilidade no lar, sabendo que nós podemos contribuir pouco a pouco, com um tijolinho de cada vez, na construção dessa realmente casa espiritual que deve ser a nossa família. Os livros de André Luiz, altamente recomendáveis para que nós possamos entender muito mais os relacionamentos familiares, têm diversos exemplos de pessoas que realmente se ofenderam, fizeram o mal, cometeram crimes umas para com as outras e encarnações posteriores convivem juntas como pai e filhos. Quantos casos nós não sabemos aí, falamos há pouco da depressão pós-parto, mas quantos casos nós não temos conhecimento aí de que o pai ou o filho não aguenta ver um para com o outro? É o filho estar no colo do pai ou do avô e começa a chorar. É um pai que não consegue arcar com as suas responsabilidades em casa porque quando vê o filho ou a filha, sente um sentimento, um pensamento ruim que o impede de doar amor, acolher, abraçar. Ali está uma mera pista e que pode servir de fagulha, de estopim, para que essa autoanálise consciencial se intensifique. Em todo caso, o que vale é a fé. A fé de que Deus, nosso Pai, nos abençoa sempre, de que a natureza conspira sempre para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento espiritual. Então, com base nisso, com a certeza de que essa é a lei da vida, nós sabemos que estamos inseridos exatamente na família corporal na qual nós deveríamos ser. Pois é esta família que irá proporcionar nessa encarnação os maiores frutos para que possamos evoluir. Cabe daí fazermos a nossa parte. A nossa parte para conosco mesmos, inicialmente, com autoconhecimento, com autoconfiança, com amor próprio, para que possamos aí distribuir aquilo que desenvolvemos de melhor no nosso coração.
E isso inclui companheirismo, empatia, compreensão, paciência, diálogo. Costumamos dizer aqui que o lar é a semente do mundo. Então, se queremos ver o mundo sendo transformados, devemos começar ajudando a transformar o nosso próprio lar, a nossa família. O caminho está aí, aberto, iluminado, à nossa frente. Basta a nossa vontade, perseverança de prosseguir, para o bem de nós mesmos e para o bem dos nossos familiares. Com esse pensamento, convido a todos a mais uma vez fecharmos os nossos olhos. E vamos agora aflorando o que há de melhor no nosso coração e mente para as vibrações. Vibrações é aquele momento em que desejamos o melhor, bem como gostaríamos que a natureza nos desejasse. Então, vamos almejar a paz mundial. A paz entre todos os homens, principalmente naquelas regiões, naqueles países que ainda convivem com guerras, com conflitos diversos. Desejamos, com o amor do nosso coração, a humildade e a compreensão dos governantes da Terra, para que reflitam sobre o coletivo antes de qualquer decisão individual. Rogamos à espiritualidade e a Jesus que abençoe o Brasil, para que haja mais diálogo, empatia, fraternidade. Rogamos a Jesus que ampare os enfermos, os acamados pelos mais diversos males, bem como aqueles que estão nas ruas, desabrigados, desprovidos do mais básico para viver. Vibramos a Jesus que compadeça dos órfãos, da idade idosa desamparada, bem como dos enclausurados por grades de ferro e por sentimentos de mágoa, rancor, vingança, que possam se libertar. Rogamos a Jesus que esteja no nosso lar, bem como dentro de todos os lares da terra, desenvolvendo ali cada vez mais empatia, amor fraterno. Rogamos a Jesus que também abençoe o CEF, esta casa que nos proporciona trabalho e estudo, bem como os demais centros espíritas, igrejas, templos, terreiros, mesquitas, qualquer local que tenha como objetivo sincero o desenvolvimento da ligação com Deus. Que Jesus provenha da sua força, da sua vontade e bênção para todos os projetos sociais que têm por objetivo ajudar o próximo. E rogamos a Jesus que esteja com os nossos familiares, em especial com aquela pessoa que mais ocupa os nossos pensamentos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que Jesus continue iluminando os nossos passos hoje e sempre. E com as nossas vibrações nos mantemos nessa sintonia, para que possamos, juntos, continuar emanando as energias necessárias, mentalizando o nosso passe de hoje. Assim, vamos mentalizar que sob nós, neste momento, uma luz, tal como a do sol, desce sobre nosso corpo, tocando a nossa cabeça, os nossos pés. Essa energia revigora o nosso corpo físico. E é neste momento que abrimos o nosso coração e mente para que essa energia também entre e toque a nossa alma, toque a nossa consciência, revigore também os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que essa luz possa regar a semente do Evangelho de Jesus que está plantada em nossos corações. E com essa energia transitando em nosso corpo e em nossa consciência, nós vamos pegando aquele recipiente com água que preparamos previamente, abraçando com as nossas mãos esse copo, garrafa, qualquer recipiente, para que possamos mentalizar que essa mesma energia que desce sobre nós, na forma de um passe fraterno, transcorra a esta água. Que cada molécula deste líquido seja fluidificada, seja revigorada, para que ao ingerir, possamos dar mais essa sustentação a essa assistência espiritual de hoje.
Graças a Deus e graças a Jesus. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua atenção em mais este vídeo. Curta este conteúdo, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir as nossas páginas nas redes sociais. O CEF está totalmente aberto, com atividades 100% presenciais, tanto de assistência espiritual quanto de cursos. Confira aqui cada vez mais os nossos conteúdos para não perder nenhuma atividade. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima.